Wanda. Experimenta. Chefe. Subordinado. Salário. Vai, Fia. Daniela, você tem Currículo. Eu achei que começava com vocês e vocês me apresentaram. não. Sorry. Posso já entrar de cara, beleza. Currículo. Eu acho que agora já deu para perceber qual é o tema que a gente vai fazer. Acabou a graça. Temos uma convidada para estragar o programa. Comecei já estragando a brincadeira. Sorry. A é muito séria. Gente, eu tô muito lerda com essas brincadeiras. Eu tô sempre que estraga tudo. O Wanda Experimenta de hoje, a gente vai ajudar você a montar um currículo bom, a se dar bem nas entrevistas de emprego e ser uma pessoa legal. Ser um Wanda top lacrante no mercado de trabalho. Não seja mala na entrevista de emprego. Exatamente. Com aquele bom, como você ser bom entrevistado, como você agrada nessas horas. Para isso a gente chamou a Daniela Camara, que é uma Wander de carteirinha e trabalha com RH faz 20 anos. Ela tá com o quê? 30? Então ela começou muito cedo. Menor aprendiz. Ela trabalhava no berçário. Amor, quando eu falo 20 anos, não tem mais como esconder. Não, primeiro que assim, quando a gente começar a falar um pouco sobre quando eu consegui minha primeira colocação, eu encontrei no jornal Primeira Mão de empregos. Assim, eu amo quem é dessa época, ela sabe do que eu tô falando, né? Por que as pessoas têm tanto medo do RH? Vocês sabem que eu vou fazer um meia-culpa aqui. Eu acho que tem muito RH que está crescendo estrategicamente, muito humanizado, que está pensando em políticas legais, inclusivas, mas tem muito RH ruim nos dias de hoje também. Imagino. Então, eu tenho muitos amigos e amigas que vão para entrevistas e para processos seletivos e que voltam me contando horrores, que assim, a minha vontade é de bater na porta lá e falar, gente, sério, é bem complicado trabalhar em recursos humanos porque você ouve umas histórias bem escabrosas. E aí eu acho que talvez seja isso que faz as pessoas terem tanto medo do RH, entendeu? Mas eu prometo para vocês, eu juro que existem alguns RHs legais, Vamos começar dando uma dica para as pessoas do que não fazer de jeito nenhum na hora de mandar um currículo, na hora de fazer entrevistas. Vamos tentar começar com um não, que a gente porque a gente acha que as pessoas sabem do bom senso e da noção das coisas, mas às vezes não sabe. Não mesmo, Fê. Assim, eu percebo isso porque às vezes eu faço alguns posts conversando nas minhas redes sociais e tal, e as pessoas fazem algumas perguntas que eu falo, nossa, não é óbvio mesmo. Mas por quê? Você estava fazendo uma coisa? Mas vamos lá. Vocês querem começar pelo currículo primeiro? Tá. Currículo eu acho que primeiro, é uma forma de você gerar curiosidade sobre você. Então, um bom currículo é aquele que a pessoa bate o olho e fala, nossa, que projeto interessante, o que será que é isso? Nossa, eu queria entender um pouco mais sobre isso. Eu sempre falo para gestores de vagas, né, as vagas que ficavam comigo, que quando você olha um currículo e você fala, nossa, eu tenho várias perguntas aqui que eu adoraria fazer para essa pessoa e não estão nesse currículo. Essa pessoa precisa ser entrevistada. Eu odeio currículo, assim como eu odeio o Excel, por exemplo. Planilha de Excel, eu comparo planilha no Excel com currículo com a mesma coisa. Mas na área que você trabalha, você deveria odiar mesmo, Fê. Não faz sentido você ter currículo, né? Você está mais ligado a um portfólio de coisas e de projetos e de iniciativas que você foi responsável a tua vida toda. Mas as pessoas veem o currículo como um grande bicho-papão. Ai, meu Deus, meu currículo, o que eu tenho que fazer? Vale currículo engraçadinho? Cheio de desenho. Vale. Eu posso contar até uma história de um currículo que eu lembro que, gente, muitos anos que eu recebi esse currículo e foi tão interessante que eu mostrei para todo mundo da área e a gente acabou chamando essa pessoa para uma entrevista mesmo sem ter vaga, porque a gente ficou muito curioso em conhecer quem estava por trás. Chegou um tabuleiro de jogo pra gente numa empresa anterior que eu trabalhei, e era um tabuleiro que tinha o dado e tinha o bonequinho com a cabecinha do candidato, essa fotinha dele, e você ia jogando o dado e andando pelo tabuleiro e entendendo toda a trajetória dessa pessoa.
carreira, aspirações, formação, idioma, o que essa pessoa buscava. Tinha uns espaços em branco que essa pessoa colocou que eram os espaços que a empresa tinha de projetos, de coisas a fazer. Eu tô falando aqui, eu já também. O Felipe não ia contratar, não. O Felipe eu não ia. O Felipe ia falar, sério. Não, e era o engenheiro, eu lembro que era o engenheiro, ele foi bem engenhoso em fazer esse tabuleiro. E aí eu lembro que eu falei, nossa, que bacana. E aí a gente chamou para conhecer quem estava por trás do tabuleiro. Ele acabou sendo contratado para uma vaga que a gente tinha. Então, dependendo do currículo, sim. Mas eu tenho alguns cases de carreira, de casos em que eu tive que falar para a pessoa, amigo, não. Você está ultrapassando os limites aqui. Vamos falar dos não, então. Vamos falar dos não. Não chegar atrasado é o mínimo que a gente imagina. Mas também, assim, vou falar uma coisa. Estando em São Paulo, como eu estou sabendo como é trânsito, como às vezes é chuva e tudo mais, um bom RH, um RH humanizado, sabe que às vezes essas coisas vão acontecer, inclusive com a gente, tá? Aconteceu de casos em que eu cheguei atrasada para entrevistar alguém, porque eu não consegui chegar. Posso te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu para saber o que você faria nesse caso? Sim, pode. Uma vez eu ia contratar uma menina numa empresa que eu tinha. Tava com bafo. Não, aí eu chamei ela para entrevista, porque eu ia ser chefe dela e tal, queria conhecer. E a gente queria muito contratar ela, porque tinha um currículo legal, tinha uns projetos a ver. E ela apenas não foi. Ela não foi e não ligou e não avisou que ia atrasar e não falou nada. E você foi? E eu fiquei lá esperando e ela não foi. E aí, logo, automaticamente, eu desclassifiquei ela. Só que o meu chefe falou, ela não veio. Chama outro dia. Não, desculpa. Aí chamou e contratou. E eu saí da empresa depois de um tempo, mas assim, eu achei muito ruim essa atitude. Não. Tem gente que se acha fodão, assim, tipo, se acha maior que o emprego, mesmo tá procurando emprego, ela se acha assim, a empresa tem que se curvar aos meus pés. Não, a primeira impressão é que fica assim, você pode ter todos os imprevistos da face da terra, somos humanos, estamos propensos a isso, mas pelo amor de Deus, manda um e-mail, liga, de alguma maneira, alguém te contatou para agendar a entrevista com você. Volta para essa pessoa e fala que não vai dar. Agora, não aparecer e não avisar nenhum porquê, desculpa. É como se você estivesse falando que o seu tempo é mais precioso do que o da pessoa que estava te esperando ali chegar. Isso também, eu fiquei arrasada. Eu fiquei indignada. Porque eu falei, gente, é uma coisa que eu nunca faria na minha vida. Eu poderia me falar para chegar, ia chegar 2 horas atrasada, molhada de chuva, mas eu ia chegar. Marina, não, eu tô com você, eu também desclassificaria. Eu tava selecionando que ele era meio famosinho na internet, aí ele tá 1 hora atrasado, e eu assim, ele deve mandar alguma coisa, né, e não mandou avisando nem nada, eu mandei mensagem, nada dele responder, eu falei, bom, aí ele chega depois de 1 hora, senta, e aí, tudo bom? Eu falei, o que aconteceu? Aí ele, o que é? Ele não tinha nem a noção de que ele estava atrasado e que aquilo era ruim. Gente, que horror. Você atrasou 1 hora para chegar aqui. Ele, nossa, trânsito, nem me fala. Gente, esses comportamentos já dizem muito sobre como essa pessoa vai lidar com o prazo. Exatamente. Você tem um deadline para essa pessoa, um prazo. Como é que essa pessoa vai cumprir? Horário para ela não é importante. Não, gente, eu tenho uma história engraçada das coisas de entrevistas. Tem uma pergunta. Bom, daqui a pouco a gente volta no currículo. Mas você falou agora. Assim, vai puxando. Vamos puxando. O currículo ficou. Mas o Felipe estava falando da pessoa que chegou super atrasado e nem percebeu e tal. Eu lembro que eu tive uma vaga uma vez de estágio no meu time, 1000 anos atrás, também em outra empresa. E eu lembro que chegou também, mesma postura, reizinho do mundo, né? Naquela época, eu ainda fazia a pergunta de me fala seus pontos fortes e pontos a desenvolver. Eu não faço mais essa pergunta, porque simplesmente a resposta é sempre a mesma, amor. Eu sou ansioso, eu sou perfeccionista. Eu vou receber de resposta. Os defeitos que as pessoas falam. Exato. É o que ela quer melhorar. Eu acabei descobrindo formas diferentes de fazer essa mesma pergunta e trazer a resposta real. Ai, já fiquei curioso.
Maravilhosa, né? Eu geralmente pergunto assim, você trabalha em tal empresa. Como foi seu processo de feedback com o seu chefe? Seu último processo? O que seu chefe falou que você faz de melhor e o que seu chefe falou que você precisa melhorar? E a pessoa geralmente se revolta muito com a sessão que teve de feedback com o chefe e conta tudo, entendeu? Abre a boca, né? Por que meu chefe, entendeu? Eu tenho umas perguntas que eu acabei com 20 anos, você acaba descobrindo umas formas de fazer umas perguntas que te trazem muita coisa. Uma pergunta que eu gosto de fazer muito também para saber o que a pessoa gosta de fazer é: me conta um dia muito feliz que você teve de trabalho. Sabe aquele dia que você saiu do trabalho assobiando, cantando e falando, nossa, que dia legal de trabalho, eu tive que dia produtivo. Foi o dia que teve bolo e aí a chefe, não sei o que, aí você já sabe. Com certeza. Não gosto do trabalho. Mas assim, o que aconteceu nesse dia, geralmente, para te deixar tão feliz? E aí a pessoa começa a contar de problemas que ela resolveu, de coisas que ela fez, que você fala, nossa, é uma pessoa que é orientada a isso, entendeu? Então, como entrevistador, você vai começando a conectar os pontos. Mas contando a historinha a história do cara lá que veio o reizinho do mundo, eu fiz, nessa época eu ainda fazia pergunta de pontos fortes a desenvolver, e ele falou assim, não tenho nenhum ponto a desenvolver. Daí eu falei, e eu lembro que ele já tinha contado que na empresa que ele trabalhava, ele fazia o trabalho de gerente, era uma vaga de estágio, gente. Como estagiário, você não está fazendo o trabalho de um gerente, você pode estar ajudando o gerente, mas você está supervisionado por alguém. Você é um estagiário, você está começando a sua carreira, você ainda tem poucas horas de voo para falar que você já pode ser um gerente. E aí ele, não tenho nenhum. Eu falei, não, tudo bem, você pode pensar. E eu tô fazendo outras anotações aqui, fica à vontade. E fiquei lá fazendo o que estava fazendo anotações, desenhando no paintbrush, enquanto isso. E ele ficou pensando, e ele pensava. Gente, juro, ele levou uns 5 minutos, aí ele falou assim, já sei um ponto que eu tenho a desenvolver. Eu falei, o quê? A minha mãe fala que eu preciso comer mais legumes. Juro. Ai, meu Deus. É um ego, né? É um ego violento. Meu Deus. Você acha que você tem que vestir a carinha do RH que você não vira e fala, amigo, não. Você acha que essa geração de agora, assim, mais pós-millennial, como é que é a geração Z, tá um pouco mais mimada nesse sentido de empregos? Assim, eu acho que a gente era um pouco mais, eu não gosto tanto dessa palavra, mas mais resiliente em algumas coisas, de ficar mais tempo em trabalho, em relacionamento, em se esforçar mais para conseguir as coisas. Você acha que teve uma mudança geracional? Eu acho que teve uma mudança muito impactante geracional, mas eu vejo como uma mudança para o bem, sabia? A gente passava por coisas no começo da nossa carreira que, assim, essa geração hoje não se submete de jeito nenhum. E hoje, quando eu lembro, eu falo, gente, que coisa abusiva, né? Ai, que bom. Coisa tóxica, que ambiente horrível. Como é que me obrigavam a fazer isso? Eu lembro que em uma das empresas que eu trabalhei, me chamaram uma vez para falar que eu usava roupas muito coloridas. Eu era muito colorida. E não era porque eu não tinha um dress code, que às vezes as empresas têm dress code e tal. Era porque as pessoas todas iam de terninho, eu ia com um terninho super colorido, porque eu sempre fui uma pessoa muito colorida. As pessoas queriam que eu fosse igual a todo mundo que ia com, o terninho preto e branco, bege. Na Abril a gente ouvia histórias horrorosas de editoras poderosas de moda que chegava na mesa, passava pela mesa das pessoas, batia assim e falava, você tem que pintar o cabelo, hein? E passava direto assim, ó. O diabo vai esperar total, né? É total isso. Você deu uma engordada, né? Falou assim, gente, 20 anos de carreira, eu sou do tempo que não tinha fumódromo. As pessoas, no começo da minha carreira, fumavam na mesa. Você tem noção? A gente falou isso no episódio passado de gravou. Mas podia e era de boa? Podia. Tinha um cara que, assim, eu chegava passando mal em casa, porque eu tinha bronquite todo dia. Toda vez que eu precisava falar de algum relatório com ele, eu passava mal, porque o cara fumava, 3 maços por dia na mesa dele. Nossa, entendeu? Que merda. E eu sou do tempo que, assim, crachás tinham cores distintas, dependendo do nível de cargo que você tinha. Então, quando você ia falar com alguém, a pessoa olhava a cor do seu crachá para ver qual era o teu nível de cargo. Então, eu acho que essa geração está passando por uma transformação muito positiva nesse sentido de questionar essas coisas e falar... Não aceitar tudo. Aliás, até, Felipe, indo um pouco para a tua pergunta do que não ter num currículo, eu vou até problematizar uma coisa aqui que eu acho que é importante. Os currículos de hoje, às vezes as pessoas fazem, elas não pensam muito no quanto aqueles campos eles realmente são úteis para uma pessoa que está do outro lado vendo. Escolhendo.
Então, eu vou dar um exemplo. Nome, e-mail, apesar de que e-mail também é uma coisa que... Amo, e-mail. Vamos olhar aqui, gente. E-mail, cria um e-mail profissional para você mandar seu currículo, tá? Que, sei lá. Tem uns assim, tipo, bruxinhavica666, @gmail. O povo manda. Andrezinho vem que tem, @hotmail. Não dá, né? Pega um e-mail para você criar, corresponder com os recrutadores e tal, porque eu acho que é importante. Mas nome, e-mail, seu telefone, suas experiências, deixa eu ver, fiz até umas anotações aqui. Que mais? Que eu acho que são coisas importantes. Suas experiências, se você fala algum idioma, qual é a proficiência? Aí, conselho, não minta no seu currículo, porque pode ser que você seja testado em relação àquilo que você está afirmando ter. Eu lembro do filme da Delírios de Consumo de Becky Bloom, que ela falava finlandês, e aí teve uma oportunidade... Você já pegou alguém assim no pulo, assim, que você falava assim... Muitas vezes na vida, muitas. Tá falando que isso aqui, mas duvido que isso aqui é assim. Muitas, mas assim, de começar a investigar e falar não faz sentido, e especialmente em idioma, eu falar, não, eu vou tirar a prova, e aí eu falar pra pessoa, a gente pode continuar a entrevista em inglês, então, já que você me falou que tem e tal, e a pessoa fala, não, porque eu não falo. Entendeu? Então, mas tá aqui, queridinha. Por que colocou, então, bonita? Essa questão de mentir em currículo é bem complicada. Eu já peguei casos, assim, bem complicados da pessoa mentir formação e de chegar no momento tipo da admissão. Ministro brasileiro. Nossa! Jeffrey Epstein. Temos ministros, você imagina candidatos e candidatas. Eu já peguei casos de pessoa que me falou que tinha terminado a universidade, não terminou, no momento da admissão não apresentou certificado e a gente cancelou a contratação. Juridicamente você está respaldado. Sim, não tá. O que as pessoas colocam assim? Ela acha que tá abafando, porque, sei lá, é meio que senso comum. Nossa, isso aqui vou arrasar muito. Ou de entrevista, ou de currículo. Microsoft Word. E aí você fala, ai meu Deus, amigo, isso até Sabe uma coisa que eu acho que caiu muito em desuso também? Objetivo. Porque se você tem um objetivo específico, vou dar meu exemplo, eu trabalho há 20 anos em RH. Se eu colocar um objetivo recursos humanos, não faz sentido, não vamos chamar para uma vaga de finanças, né? Agora, tem muitas pessoas que escrevem objetivo, toda vaga, a oportunidade é aberta se você tiver na sua empresa. Então não é um objetivo. O objetivo é conseguir um emprego, qualquer um. Conseguir um emprego. Então tem muita coisa que caiu em desuso, mas sabe que, até fazendo essa problematização assim, de campos que hoje eu olho e eu falo, gente, precisa, será? E que eu acho que é importante a gente revisitar. Primeiro, foto. Tá bonita ali, ó. Já vai aqui, ó, microfone. Não, o tal do pré-requisito boa aparência. O que é boa aparência, pelo amor de Deus? Colocar isso, né? Assim, né? Tem pra gente que pede isso ainda em uma vaga, sei lá. Encontra. Se você entrar lá naquele perfil, tem um perfil do Facebook muito maravilhoso, Vagas Arrombadas. Vagas Arrombadas, adoro. Tem umas vagas lá que você olha, você não acredita, e são casos reais mesmo, de empresas reais, pessoas reais querendo contratar. Aí outras questões, idade, estado civil, filhos. Eu fico pensando assim, tem muita amiga minha que vai para entrevista e volta e fala, me fizeram pergunta se eu tenho, quantos anos eu tenho, se eu sou casada, se eu pretendo engravidar. Tem empresa que pergunta isso ainda. Gente. Nossa! Muita empresa, muita. Empresas grandes, empresas pequenas, eu tenho muitas amigas que me contam que essas perguntas são feitas. Então, assim, por que eu deveria mencionar essas questões num currículo? Uma empresa não deveria olhar minhas potencialidades? Já que a gente está nesse movimento de pandemia, em que as empresas estão revisitando todas as suas políticas, tá rolando uma transformação de trabalho absurda. A empresa que nunca fez home office na vida teve que aprender do dia para a noite e estabelecer essa política. Por que a gente não pode começar a pensar num currículo que seja mais inclusivo, assim, que essas informações não sejam parte dele, porque não interessa, não interessa para você, empresa, meu estado civil, se eu sou casado, solteira, amaziada, ótimo. Amo, amaziada. No que isso te interessa? No que te interessa se eu quero ter filhos ou se eu não quero ter filhos? E por que vocês só fazem essa pergunta para uma mulher? Então, talvez chegou o nosso momento como candidatos, candidatas também, falar, não, eu vou fazer um currículo que eu vou colocar aquilo que eu quero que a empresa saiba sobre mim, que é importante que a empresa saiba sobre mim, porque são aspectos profissionais meus, entendeu? Fala, Marina. Não, eu ia perguntar sobre, tem um aspecto que eu ouço muito no meu trabalho e que às vezes
eu tento responder de uma forma... Vou fazer a pergunta para você entender. Sobre roupa. Então, muita gente vem para mim, Marina, vou para entrevista de emprego, me ajuda, o que eu vou vestir e tal e tal. Eu parto do princípio de que você pode usar o que você quiser, e é isso muito que eu digo para as pessoas. Só que numa entrevista de emprego, há limites para você usar o que você quiser, não dá para você ir de biquíni, né? Não dá para chique, eu acho que chama atenção. E de biquíni e aquela sandalinha de cristal, só aquela plataforma zona de acrílico, assim, ó, e uma boina verde-limão, e assim, uma pochete, camisa de time, uma pochetezinha de lado. Eu acho que o cara fala assim, cara, você é muito criativa. Você pensa na caixa. Você arrasa. Dress code é uma coisa complicada, né? Porque depende muito da cultura da empresa que você vai. Se você vai numa empresa que tem uma cultura mais inovadora ou é startup, geralmente o dress code é não ter dress code. Você pode ir do jeito que você achar que deve. Se você for num banco, uma instituição financeira completamente diferente. Eu não sei, eu acho que eu pesquisaria no site um pouco mais sobre a empresa, a cultura, os princípios. Sempre tem foto do escritório. Mas tem uma coisa assim, que quando chega alguém para você entrevistar, a pessoa tá usando uma coisa X, você já fala, não vai rolar. Crocs, chegar de Crocs na entrevista. Eu acho que não. Mas eu acho que porque eu sou um RH diferentão, eu acho que porque eu sofri tanto no decorrer dos anos em ambientes corporativos diversos, em que as pessoas queriam tanto que eu me encaixasse num padrão, que eu não observo isso. Mas eu concordo que tem muito RH que olha. Camisa de time, tipo essas coisas que você falou, a pessoa tá com a roupa de academia. O que eu queria falar, dar a dica para a pessoa que está indo numa entrevista de emprego, eu não sei se a Daniela vai concordar comigo, é que a gente sempre fica muito ansioso se vão gostar da gente, o que as pessoas vão achar de mim. Então a gente fica muito nessa ansiedade de, será que eu vou falar merda? Será que eu vou gostar? A gente tem que gostar da empresa também. Você tem que querer ficar naquele lugar também. Que vontade de dar um abraço. Então, assim, deixa de ficar nervoso, porque é idiotice. É como se fosse um date. Sim. Imagina que ir para uma entrevista de emprego é ir para um date. Você vai para o date, você tem que gostar daquela pessoa também. As duas estão se conhecendo, as duas têm que se curtir para rolar. Não é? Entrevista de emprego é a mesma coisa. Então, nessas horas, não deixa só você ser entrevistado. Se você é uma pessoa esperta, você faz perguntas também. Fê, você está usando os exatos exemplos que eu uso para amigos e amigas que me falam, eu fico muito nervosa e tal. É que, assim, também depende. Uma vez eu fiz uma entrevista para uma empresa que era a empresa dos meus sonhos. E aí é o tipo de entrevista que te deixa muito nervosa. Tipo, nossa, é a minha oportunidade. Eu tenho que arrasar muito aqui. Trabalhar, Mas eu acho exatamente isso, Fê. É um casamento. E você está sendo entrevistado, mas você também precisa entrevistar. Você precisa entender se é uma cultura que você vai ter aderência, se os princípios, os valores da empresa são coisas que você vai achar legal, que fazem sentido para você. Essa geração, a Marina estava até perguntando um pouco sobre a geração atual. A geração atual fala muito sobre felicidade no trabalho, sobre propósito. Eu acho que é a primeira geração que fala sobre propósito de vida, eu ter um propósito, eu ter um norte, uma coisa que eu quero fazer por mim, para mim, e essa empresa, de certa forma, me ajudar dentro desse propósito. Então, eu vou falar para vocês, eu já fiz entrevistas na minha carreira, de eu sair e falar, eu não quero essa empresa para mim. Diante de tudo que eles acabaram de me contar, no terceiro mês eu vou estar desesperada para sair. Então, eu acho que esse namoro precisa funcionar dos dois lados, entendeu? Sim, faz perguntas que deixam a pessoa sem graça de responder, porque a situação ali é de cima para baixo, né? Você quer aquilo ali, mas às vezes não é. E tem perguntas muito legais que você pode fazer. Primeiro que assim, gente, seja curiosa, entra no site da empresa. VR, quanto é VR aqui? O que eu posso comer aqui? Vocês emendam feriado? Posso perguntar, vocês emendam feriado? Conta muito para minha geração saber que aqui, ó, naquela pontezona ali de novembro vai ser um babado. É tipo isso.
Pesquisa a cultura da empresa no site antes de ir, porque, nossa, eu fico muito feliz quando a pessoa chega e começa a me fazer um monte de perguntas voltadas à missão, os valores. Ah, não, eu vi a entrevista de fulano ou de fulana, eu achei super interessante isso. Como é que você vê isso? Eu acho que a empresa vê com excelentes olhos uma pessoa que vem preparada e com perguntas do tipo, você está me escolhendo, mas eu também tô te escolhendo. Exatamente. Não é tipo, eu quero ser too cool, quero ser legal demais, não. É tipo, realmente estou interessado. Eu acho que isso é um diferencial muito grande mesmo. É um lugar que vai ficar no mínimo 8 horas da sua vida, todos os dias, de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado. É um lugar onde você vai passar um tempo considerável. Não, e assim, não é nem se eu quero ficar, eu vou ver se eu quero mesmo isso daqui. Às vezes não é nem só isso. Você pode até fingir que você quer aquilo. Não me escuta, Daniela. Se você finge que você está interessado naquela empresa e ela compra que você realmente está interessado, se é o que você precisa é dinheiro agora em emprego, e foda-se se aquela empresa não é boa, finge que tem interesse, pergunta as coisas e dá risada. E consegue, depois qualquer coisa você sai, se não é a sua empresa. Não, e faz muito sentido, principalmente para quem está em início de carreira. Muitas vezes você também não está no poder de escolha porque você não tem ainda tanta experiência, você precisa de... Exato. Aquele vai ser o lugar certo para você adquirir mais bagagem e ir para um outro lugar depois, mas é importante você entrar já com aquele planinho na cabeça de que vai ser temporário, igual o filme do Diabo Veste Prada, né, que ela falava que queria completar 1 ano com a Miranda Priestly para ela poder trabalhar em editora, que é o que ela era, o que ela queria. Honestamente, deve ser muito terrível trabalhar numa empresa tóxica e abusiva porque você não tem uma outra opção, mas para algumas pessoas talvez aquele é um passo necessário. Eu não estou falando de trabalhar num lugar horroroso que vão gritar com você, maltratar, né? Mas talvez seja um trabalho que nem seja uma coisa com a qual você tenha tanta identificação, mas que vai te ajudar a ter a experiência necessária para você ir para algo que é o que você realmente quer, entendeu? Se for aquela do filme com a Meryl Streep, é até engraçado, né? Você vê que sua chefe é louca, ela é lunática. E aí eu, por exemplo, daria risada daquilo ali, mas a gente sabe que aquela mulher, na realidade, deve ser um pavor. Nossa, impossível. Eu já tive uma chefe bizarra, assim, que eu ia chorar no banheiro todo dia, porque era sem condições, assim, jogava a bolsa, eu pensei que era assim, aqui você não pensa, você não é paga pra pensar, você é paga pra... Nossa, era tipo isso. Eu já ouvi umas histórias assim, horrorosas mesmo. Eu já tive uma assim, mas aí a minha sorte é que eu sabia mais que ela, fazia o trabalho dela, eu sabia melhor. Então eu fazia questão de humilhar de volta algumas coisas e ela ficava muito sem graça. Então ela tinha medo de mim, então era uma briga, uma guerra fria entre a gente. Né? Que clima amistoso. Mas é bem tenso, né, trabalhar no ambiente desse. Não há um lugar que você consegue se manter, não. E esses ambientes tóxicos, eles existem, eles aparecem muito. Mas aí por isso que eu estava falando, eu acho que é uma escolha dos dois lados. Eu acho que quando você vai elaborar um currículo, pensa no que você quer que a empresa veja e no que não é de interesse da empresa. Eu não vou colocar, sei lá, meu estado civil é importante depois que vocês me contratarem, se vocês forem colocar, sei lá, meu parceiro, minha parceira, nos benefícios da empresa, mas até lá, por que vocês têm que saber? E eu acho que, assim, RHs que estão ouvindo, Wanda, comecem a repensar por que vocês fazem essas perguntas em processo seletivo, não faz sentido. As perguntas super óbvias, né? Essas perguntas às vezes são quebra-gelo, às vezes, né? É o que você faz para começar uma conversa e falar sobre. Mas sabe o que eu faço? Quebra-gelo. Ai, demorou para você chegar aqui? Foi difícil? Essas são perguntas quebra-gelo maravilhosas. Eu ofereço café, água, porque às vezes tem pessoas, gente, que estão tremendo. Eu já vi casos de pessoas tremendo na hora de fazer a entrevista. E você tem que pensar, é preciso empatia, né? Quem está ali do outro lado, o que aconteceu com essa pessoa para ela estar ali, toda a jornada dela. Então, RHs que são mais humanizados, acho que pensam dessa maneira, sim. E você, quando seleciona, Daniela, você está selecionando não é para trabalhar com você, às vezes, é para trabalhar com fulano. Com outras pessoas. Com outras pessoas. E aí você imagina assim, eu conheço aquela ali daquele setor, ela vai gostar desse aqui. Você começa, você encarna os chefes que eles vão ter Total. E vão... Por isso que existe uma etapa no processo seletivo que a gente chama de... A terminologia em inglês, tá, gente? Se usa muito em empresa, intake session, que é o momento que você vai sentar com a pessoa que tem a vaga para conversar. Tá, o que você precisa? Quais são os pré-requisitos? E também um bom RH é aquele que também vai contestar gestor e gestora de vaga, porque às vezes pedem super-heróis,
né? Sim, aquelas coisas lá, tipo, nossa, é de 1.500, mas a pessoa tem que dominar o Photoshop, não sei o quê, 30 anos de mercado. Ter carro, né? Adoro quando vem a vaga. Ter carro sem remuneração. A remuneração não faz sentido nenhum e às vezes é um perfil impossível de encontrar, às vezes é um mercado que ainda não existe, que está em desenvolvimento e tudo mais. Então, você também, como um RH, você precisa ter o discernimento de virar para a gestão dessa vaga e falar, não vai ser possível encontrar essa pessoa para esse salário que você está pagando, com esses requisitos que você está colocando e tudo mais. Mas aí existe essa reunião, e aí você sente muito qual que é o perfil dessa pessoa que vai contratar. O que ela precisa? O ideal, acho que assim, quando você vai contratar, é que você contrate pessoas que preencham gaps que a área tem. Se é um líder, uma líder que é super bom nisso, mas não é tão bom ali... No que precisa mesmo. Um time que saiba mexer ali, onde essa pessoa tem uns pontos de desenvolvimento, vai ser um timaço. Uhum. Entendeu? Daniela, conta pra gente os micos, pra gente se divertir. Eu tenho alguns casos. Eu tive um caso de um stalker que eu tive que chamar ele pra falar, amigo, não tá funcionando isso que você tá fazendo. Eu trabalhava numa empresa 1000 anos atrás e o cara, ele queria muito trabalhar nessa empresa e ele descobriu o e-mail de uns 5 ou 6 gerentes de recursos humanos da empresa. Acontece muito isso. E aí ele começou a pesquisar sobre essas pessoas e ele começou a mandar e-mails semanais para essas pessoas. Tipo, antes da entrevista? Fulana. Antes de entrevistar, de qualquer coisa. Ele mandou o currículo para essas pessoas e depois ele mandava e-mails semanais, e eu era uma dessas pessoas, inclusive, que ele descobriu o e-mail. Acho que só dá um Google, é uma empresa super famosa, descobriu. E aí, Selena Gomes, essa empresa era Selena Gomes. Não é? E aí essas pessoas começaram a me abordar, tipo, Dani, tem alguma coisa errada aqui, eu tô recebendo e-mail toda semana desse cara, só que não contente de fazer perguntas do tipo, você viu meu currículo? Tem alguma vaga? Espero muito que vocês me chamem e que eu faça logo uma entrevista. Ele começou a stalkear a vida das pessoas, então ele escrevia assim, olá fulana, tudo bem? Como foi de fim de semana? Eu vi que você foi pra praia com as suas filhas. Que medo! Como foi? Eu adoro essa praia, meu tio tem uma casa, eu passei minha infância nessa praia. E aí as pessoas começaram a se assustar. Nossa, eu ia morrer de medo. Aí, lógico, né, Daniela Camara, eu era gerente de recrutamento nessa época, falaram, Dani, sobrou pra você aí, querida, chama esse cara pra conversar. Primeiro eu pensei se eu deveria fazer um e-mail, depois eu falei, não, acho que e-mail não vai adiantar, eu vou chamar aqui e vou dar alguns recados de amigo, não é assim que você chama a atenção de uma empresa, né? E aí eu chamei, e aí foi muito curioso, porque geralmente, é o que eu falei, eu faço esse quebra-gelo, eu ofereço café, água, eu bato um papo com a pessoa antes da gente começar, e ele achou que estava muito abalando, e ele falou assim, minha técnica funcionou super. Ele falou isso? Falou, eu falei para os meus primos, para os meus amigos que eu ia trabalhar aqui, então a minha técnica funcionou super, eu vou explicar para as pessoas o quanto você ser perseverante nos seus objetivos, você consegue. E eu ouvindo aquilo, pensando, amigo, eu juro, eu fiquei com tanto medo que eu pedi para o segurança da empresa ficar do lado de fora. E eu combinei um sinal com ele se acontecesse alguma coisa, porque eu fiquei com medo. Fazia, sei lá, semanas que o cara tava stalkeando todo mundo da empresa. Ele dava print das fotos do que a pessoa tinha feito no fim de semana para ilustrar que ele sabia o que eu tinha feito. E o que isso tem a ver, né? O que isso tem a ver? Como você falou com ele? Né? O que você fala? Eu comecei, né, naquela técnica de feedback que a gente começa falando primeiro, muito obrigado pelo seu interesse, eu fico muito feliz que você tem tanta paixão pela nossa marca e tal, e aí eu falei pra ele, isso que você tá fazendo é inconveniente, você tá sendo extremamente, enfim... Nunca vai trabalhar aqui. Você nunca vai trabalhar aqui. E eu falei, as pessoas estão assustadas com a tua postura. Isso não é uma postura de uma... Eu entendo tua paixão pela empresa, mas eu acho que você passou todos os limites. Então, eu recomendo que você não faça mais isso. E eu, no final, falei, senão a gente vai ter que acionar a área jurídica da empresa. Nossa! Ele saiu chocado. E aí ele saiu chocadíssimo. Mas eu fiquei muito mal nesse dia, gente. Assim, ele ficou com uma carinha muito de decepção, de nossa, eu achava que estava muito funcionando essa estratégia, sabe?
E não rolou. E aí não tem como, né? Aí não tem como nem consertar, né? Tipo, tá bom, então eu vou fazer da forma certa agora. Sim. Uma outra dica que eu queria dar aqui são essas empresas que ficam falando, que te ligam e falam, então, eu tenho uma vaga super legal para você na empresa X, eu vou mandar o seu currículo para essa vaga aí, a vaga é sua, mas você tem que me pagar tanto amanhã. Tem? Pô, faz isso? Tem, muita empresa de mercado fazendo isso. Geralmente são vagas fake, muita gente cai, e aí nas empresas que eu trabalhei já teve muito candidata ligando chorando, perguntando, vocês têm essa vaga em aberto? Daí a gente, não. Me venderam, me falaram que a vaga já era minha, me falaram que segunda eu ia começar aí, eu paguei tanto, e a pessoa chorando. Meu Deus, Eu lembro quando eu fui para entrevistas de emprego na Mix, eu me atrasei muito, porque caiu o mundo em São Paulo, eu me perdi, eu tava dirigindo, aí eu não conseguia achar. E aí eu não sabia dirigir direito em São Paulo ainda, no carro, tinha comprado o carro há pouco tempo, nunca tinha ido no bairro. Entrei tão nervosa, pedi milhões de desculpas, toda molhada. E aí a pessoa que me chamou foi super legal, entendeu, conversou, já perguntou quando é que eu ia começar, foi uma entrevista ótima, assim, então rolou. E eu saí tão assim... Atordoada, que eu esqueci meu carro no estacionamento. Eu deixei o carro e voltei de metrô para casa. E eu esqueci. Aí eu deixei o carro. Eu tenho sérios problemas com data e horário. Eu não consigo lembrar de quase nada direito. E a entrevista para abril, para vir para São Paulo, porque eu queria tanto, eu fiquei dia 24. Passou o dia 24, eu estava no 25, no dia 24, e eu perdi o dia da entrevista. Nossa. E você foi aquele candidato que nem avisou e não apareceu. Não, nem apareci. Olha, Felipe. No dia 25 eu mandei um e-mail para a mulher que me selecionou, eu falei assim, mil desculpas, eu fiquei tanto com a data na cabeça que eu acabei esquecendo, eu adoraria muito ter a chance ainda, eu fiquei tão ansioso para essa data chegar, que quando ela chegou eu não percebi ela chegar, eu fui super sincero no e-mail, ela falou, que bom que você escreveu, porque a gente está numa segunda fase agora, é só com os designers entrevistando, tem como te encaixar e você vem. Fui conseguir entrar, e foi péssima entrevista, tá? Porque eu demorei bastante para me formar, eu fiz 2 faculdades, tive que trancar, voltei, então me formei um pouco mais tarde, e eu não lembro com que idade que eu estava, e eu ouvi assim, você não acha que você está um pouco velho para a vaga? Falaram? Gente, isso eu falei assim, não, eu acho que eu tô muito experiente para a vaga. Foi que eu maravilhoso, ótimo argumento. Eu errei a pior dia da entrevista, gente. Eu faltei... A única entrevista da minha vida que eu faltei, sabe qual foi? Foi a entrevista do alistamento militar. Que eu fui uns dias depois. Tem entrevista? Não sabia. Eu tive que fazer. Não, você tem o dia de apresentar, né? Você tem que se apresentar. E aí eu me apresentei de errado. E aí foi o único dia da minha vida que eu errei uma entrevista. E o que aconteceu? Eu tive que fazer. Me colocaram para fazer. Isso, porque errei o dia de alistamento militar. Caramba, foi lá em Minas? Lá em Itaúna, exatamente. Estava fazendo faculdade já em Divinópolis, esqueci que tinha isso. Quando o exército ouvir esse podcast, você vai ser preso. O exército ouviu o podcast, ótimo. Gente, sabe o que eu tava pensando aqui? Para o pessoal que fica nervoso e tal, mas eu não sei, assim, como que eu me posiciono, o que eu falo, né? Falo muito, falo pouco. E é muito engraçado como essa coisa de você trabalhar em RH tem muito mito, né? Quando eu fazia dinâmica de grupo para vaga de trainee e estágio, eu lembro que as pessoas falavam, se eu falar primeiro, eu ganho mais pontos, se eu falar por último. E não tem nada a ver, gente. É toda uma técnica que vai olhar competências diversas, não tem nada a ver quem fala primeiro, quem fala por último e tal. First. Mas em entrevista existe uma técnica bem antiga, mas que os RHs usam muito ainda, até os dias de hoje, chamada entrevista por competências. Então, Wanders, deem um Google, entrevista por competências, que vocês vão saber um pouco mais como funciona. Mas a técnica é a seguinte, o seu comportamento passado prediz o seu comportamento futuro. Então, um bom entrevistador nunca vai te fazer uma pergunta assim, Samir, como é que você lida com um ambiente de pressão, de estresse, com conflitos? É lógico que você vai falar que você lida maravilhosamente bem, linda, bela, maravilhosa. Agora, se eu perguntar, Samir, me conta um exemplo de um conflito que você teve, como é que você resolveu, como é que funcionou? Já tive muito essa pergunta. Isso é uma pergunta por competências. Então, pega seu currículo e faz uma análise, assim, mais ou menos de histórias que você vai
contar para um entrevistador ou entrevistadora de dados, fatos, histórias concretas, evidências concretas daquilo que você passou. E, gente, não precisa ser as melhores coisas do mundo, só apenas glórias maravilhosas, lindas, incríveis, mas também fracassos, coisas que você tomou uma decisão super errada, o que você aprendeu com essa decisão, para você melhorar numa segunda tentativa. Isso também é muito bem visto pelos RH dessas pessoas que têm essa habilidade de olhar e falar, nossa, errei muito aqui, jamais faria isso. Porque todo mundo quer ser perfeito, né? Na entrevista todo mundo é perfeito. As pessoas vêm muito brifadas, acho que leem muito essas revistas de RH e de carreira e não sei o quê. E assim, um bom RH vai fazer umas perguntas que muitas vezes estão muito fora desse universo que você lê, entendeu? Por aí. Então, as pessoas têm que ter sorte também de pegar você entrevistando eles. Né? Ai, maravilhoso. Deve ter um RH que você fica, caralho, que pessoa sem noção. E aí você Gente, eu vou contar para vocês uma história recente, tá? E eu posso até contar trabalhando numa empresa... A empresa que eu trabalho sabe que às vezes me abordam para vagas no mercado, faz parte do jogo. E aí me abordaram recentemente para uma vaga em diversidade e queremos uma pessoa. Aí são sempre as mesmas palavras da moda, né? Disruptiva, que queira mudar todo o contexto, status quo, blá, blá, blá. E aí eu falei, bom, legal, né, eu sempre ouço, eu, trabalhando em RH, assim, eu nunca vou falar, não estou aberta, eu ouço, eu agradeço, eu pergunto para a pessoa, falo, olha, eu não fechei meu ciclo, eu estou super bem nessa empresa que eu trabalho, posso te indicar alguém? E aí eu indico pessoas que eu conheço, então funciona muito assim, nessas questões de indicação. Então eu estava lá, né, ouvindo. Aí a pessoa começou, mas me conta uma coisa, você é casada? Quantos anos você tem? E aí eu virei e falei assim, eu posso te fazer uma pergunta? Diante, de novo, dessas questões que a gente estava falando agora. Tem um entrevistando o outro. Eu falei assim, você me desculpa, mas se vocês estão falando em diversidade, em criar ambientes inclusivos, em uma pessoa disruptiva, por que você está me perguntando se eu sou casada? E é mega engraçado, porque a pessoa fala assim, você tem namorado, marido? E se fosse namorada, parceira? Exato. Por que você tem que pôr gênero na pergunta? Daí eu falei assim, você me desculpa, mas eu acho que você tem que reestruturar já a tua forma de entrevistar. Você jamais vai contratar uma pessoa focada em diversidade com essas perguntas que você está fazendo. E aí ficou aquele silêncio constrangedor maravilhoso. Então, acontece muito, gente. Eu acho que RHs erram muito nas perguntas que fazem, e eu tenho esperança que vários estejam ouvindo esse podcast para repensar as perguntas. Tem tanta pergunta inteligente que a gente pode fazer também, né? Mostra quem você é, que é super importante. Às vezes você percebe que você é mais inteligente, que a pessoa está te entrevistando, usa isso a seu favor. Usa a seu favor, faz essa técnica da entrevista por competência. Ao invés de pensar em situações, em suposições, pega a tua experiência e pensa em casos, em coisas, evidências efetivas que você pode contar, que trouxeram super resultado ou agregaram valor para a área, para a empresa que você trabalha. Quem não trabalha, acho que a gente tem muitos Wanders são bem jovens, ainda estão nas primeiras experiências. Mas eu nunca trabalhei, o que eu falo? Traz, então, evidências de projetos voluntários que você faz, ou de um TCC que você fez que foi super desafiador, e como é que você trabalhou em time, em equipe, e fez aquilo acontecer. Na faculdade, né? E foi um tema, eu fazia parte do diretório acadêmico da faculdade, a gente fez um projeto lá que foi muito legal. Gente, dá para contar muita história bacana que aquela experiência que você teve na tua vida vai impactar muito positivamente o ambiente de uma empresa também, entendeu? Ô, Daniela, você ajudou muita gente. Adorei. Espero que todos os bandos estejam ouvindo aí, saiam daqui prontos para poder conquistar o mundo. Esse é o Wanda Experimenta, e aí a gente às vezes lê casos no milkshake chamado Wanda, que são coisas de RH, que meu chefe, não sei o quê. Quando você sentir alguma coisa que você pode ajudar a gente, manda áudio pra gente que a gente inclui você, ou então você participa de um Wanda, milkshake chamado Wanda. Não, e eu falei pra vocês, eu sou super Wander, eu ouço desde o primeiro episódio, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, muito orgulhosa. Obrigada. E queria só fazer um último jabá, aquelas, né? Eu gravei um IGTV recente falando sobre síndrome do impostor, que eu acho que é um outro tema que pode ser um Wanda Experimenta também. Muito baseado no quanto a gente muitas vezes se sabota e boicota e acha que a gente não é merecedor e que não vai dar certo, que não vai funcionar, antes mesmo de tentar as coisas. Quem quiser ouvir, vá na minha conta do Insta que tá lá,
porque eu acho que na hora de você ir para uma entrevista confiante, fazer um currículo que vai ser um currículo que vai te vender bem, esses conceitos de síndrome do impostor também são bem aplicáveis. Fala sua arroba pro pessoal te seguir, então. @Daniela com 2 L's, Camara, Camara. Vai lá ver os GTVs da Daniela para você se entender o que tá pegando e ficar confiante. Esse é o Wanda Experimenta gerando emprego e renda para esse Brasil inteiro. O Wanda, a gente está experimentando melhorar a locomotiva. Daniela, adorei. Obrigada, gente. Obrigado. Eu amei, obrigada. Beijo. Experimentamos. Semana que vem tem mais. Wanda Experimenta.